vai abrir amanhã mais 150 vagas. Por quê? Porque como vai ter comida de graça, a gente precisa saber quantas mulheres vão vir de fato, que vão se comprometer a estar, para fazer o cálculo e fazer tudo bonito. Amém? Então, todos os eventos de mulheres da nossa igreja são, de fato, inscritos para ter esse controle dos brindes que são dados, da inscrição. A partir da inscrição, nós sabemos como podemos fazer algo abrangente. Então, não se esqueça. Amém? Bispo Bruno Fonseca, venha cá e deixe Deus te usar. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor por esse ungido. Gente, Salomão, em toda a sua glória, não teve um terno desse. E você sabe que naquela época não tinha... Naquela época não tinha essas lojas de produção têxtil que tem hoje. Então Salomão empendurava o rabo de jumento assim. Não tinha uma gravata dessa para ficar chique assim. Meu Deus. Deus te abençoe e te use. Você me ensinou a orar por prosperidade agora. Rapaz. Agora eu vou pedir para Deus te dar meu pix para ele ver. Essa semana chega. Oh, Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Peça a Deus para encher a tua vida mais uma vez. Deus, meu Deus, inexplicável te sentir. Espírito Santo, meu amigo íntimo. Jesus, meu Jesus, meu Jesus, o que é que eu vou dizer de ti? Me justificou, me santificou, me fez filho de Deus, herdeiro de tudo de Deus. Eu amo vocês três, vivo pra vocês. Me leva no seu vento, me carrega. Oh, Deus, eu te amo, não te troco por nada. Nessa vida, cada dia, te quero mais e mais e mais e mais e mais. Deus, te amo, não te troco por nada. Fala conosco mais uma vez, Senhor. Eu também quero ouvir a sua voz, Pai. Que a tua presença flua. Amanda, surimei, calabiando, Pai. É assim na minha e na sua vida. Todo dia o inimigo vem tentar me derrubar, mas meu Jesus não deixa, Ele não deixa. Nele eu estou firme, firme na rocha. E não importa a proposta que eu receba, minha vida é dos três. Eu sou dos três, eu sou dos três. Deus, eu te amo, não te troco por nada. Nessa vida, cada dia, te quero mais e mais e mais e mais e mais. Deus,
troco por nada. Aquele solo que vale o Pix, vá. Eu te amo, não te troco por nada. Nessa vida, cada dia, te quero mais e mais e mais e mais e mais. Deus, te amo, não te troco por nada. 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 24. Se quer aplaudir, aplauda para Jesus, não é para mim, não. Jesus, obrigado, Senhor. 2 Samuel, capítulo 24, versículo de número 18. Depois leremos 1 Reis, capítulo 3. Depois leremos 2 Crônicas, capítulo 7. Vamos nos basear nesses 3 textos da Bíblia Sagrada. 2 Samuel 24, a partir do 18. Depois vamos para 1 Reis, capítulo 3, que está logo em seguida. Depois, 2 Crônicas, capítulo de número 7. Eu quero, antes de ler a palavra, louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que não escolheram o Bahia e nem o Vitória hoje e vieram adorar a Deus. Só a título de você ficar atualizado, Vitória está dando 1-0 e o Bahia está tomando 5-0. Umas 3 a gente acaba nosso vexame. Vitória eu não vou nem confiar porque empata no último minuto, mas está dando 1-0. E o Bahia está tomando 5. Então você não perdeu nada em estar aqui nessa noite. Amém? 2 Samuel, capítulo 24, versículo 18. Olha o que diz. E Gade veio naquele dia até Davi. E disse a ele, sobe, levanta um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi, segundo o dizer de Gade, subiu conforme ordenou o Senhor. Araúna olhou e viu o rei e os seus servos vindo em sua direção. E Araúna saiu e se curvou com o seu rosto em terra diante do rei. Araúna disse, por que veio o meu senhor, o rei, até o teu servo? E Davi disse, para comprar de ti esta eira, para construir um altar para o Senhor, para que a praga possa ser detida do povo. Verso 22. Araúna disse a Davi, que o meu senhor, o rei, tome e ofereça o que parecer bom a si. Eis que aqui estão os bois para o sacrifício queimado, instrumentos para joeiramento e outros instrumentos dos bois para a lenha, os aparelhos dos carros, em alguma tradução. Todas essas coisas fez Araúna como um rei dá ao rei. E Araúna disse ao rei, o Senhor teu Deus te aceita. E o rei disse a Araúna, não, certamente desejo comprá-la de ti, mediante um preço. Porquanto não oferecerei ofertas queimadas ao meu Deus, daquilo que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 shequéis de prata. Davi construiu ali um altar para o Senhor. Ofereceu ofertas queimadas, ofertas de paz. Assim o Senhor foi suplicado em favor da terra e a praga detida em
Israel. 1 Reis, capítulo de número 3. Versículo de número 3. 1 Reis 3:3. Salomão amava ao Senhor, andando nos seus estatutos de seu pai, Davi. Somente ele sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E o rei seguiu até Gibeão para ali sacrificar, porque aquele era o grande lugar alto. Salomão ofereceu 1000 ofertas queimadas sobre aquele altar. E em Gibeão, o Senhor apareceu para Salomão em um sonho à noite e disse: pede o que queres que eu te darei. 2 Crônicas, capítulo de número 7. Se você não é ligeiro na Bíblia, olhe na tela. Ora, quando Salomão terminou de orar, o fogo desceu do céu, consumiu a oferta queimada e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Versículo de número 5. O rei Salomão ofereceu um sacrifício de 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo dedicaram a casa de Deus. Versículo 7 do 7 de Crônicas. Além disso, Salomão santificou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ele ofereceu ofertas queimadas e gordura das ofertas de paz, porque o altar de bronze que Salomão havia feito não foi capaz de receber as ofertas queimadas e as ofertas de alimento e a gordura. Diga glória a Deus por isso. Que Deus fale aos nossos corações. Escute por bondade. Nós temos aqui 3 sacrifícios. O primeiro sacrifício feito por Davi, que é tema desse mês que se encerra hoje. As mesmas palavras estão parafraseadas aqui nesse tema. Não oferecerei nada a meu Deus que não me custe um grande sacrifício. A Bíblia vai dizer aqui, no primeiro sacrifício de Davi, Davi já tinha vencido todas as suas guerras. O seu reino já estava consolidado. Os seus inimigos estavam completamente aos seus pés. Davi não tinha falta de nada. As traduções bíblicas vão entrar em divergência. Os historiadores, os comentaristas bíblicos também. Porque em alguma tradução diz: e o diabo encheu o coração de Davi para numerar o povo. Em uma outra tradução diz: e Deus, querendo punir Israel por causa do seu pecado, incitou o coração de Davi para numerar. Davi aqui simplesmente sentado no seu trono chama Joabe, os conselheiros, e disse: Joabe, enumere todo o povo de Israel e me traga o número que nós temos. Diz as Sagradas Escrituras que imediatamente Joabe vai repreendê-lo. Meu rei, para que isso? Que Deus acrescente centenas e centenas de milhares, mas os seus olhos não fiquem sabendo. Para que enumerar? Joabe sabia o que ele estava falando. Mas as palavras de Joabe não convenceram Davi. Ele diz: eu quero que enumere, vá e enumere o povo. Joabe vai sair dos termos de Israel, de norte a sul, leste a oeste, e começa a enumerar quantos soldados tinha, não a população, mas os homens de guerra que levantavam a espada. Esse censo vai durar 9 meses e 20 dias. Ao cabo dos 9 meses e 20 dias, volta Joabe dizendo para Davi: nós temos em Israel 800.000 homens que carregam a espada. E temos em Judá, a parte sul, 500.000 homens que carregam a espada. O total do seu exército hoje
é de 1.300.000 soldados, meu rei Davi. Davi, nesse momento, ele está desviando o seu coração da confiança. Davi, nesse momento, está colocando a sua confiança em números. Interessante que Joabe é um homem mau. O próprio Salomão vai matar ele por ordem de Davi. Olha, Salomão, quando sentar no trono, mate Joabe. Porque ele matou Abner sem estar em guerra. Ele matou Absalão pendurado pelos cabelos. Ele me desobedeceu. Ele já está condenado. Interessante que quando o orgulho entra no coração de alguém, quando a soberba entra no coração de alguém, cega ele de tal maneira que às vezes um condenado consegue ter mais visão. A Bíblia vai dizer em 1 Crônicas 21:6. Se puder, bote aí, Cristian. 1 Crônicas 21:6, que Joabe não foi em todas as tribos de Israel, porque o que o rei tinha mandado ele fazer desagradava, e Joabe estava certo. Com outras palavras, Davi estava se esquecendo do Deus que deu vitória a ele, quando ele só tinha 400 homens, não perdeu uma batalha. E começou a confiar nos números, e começou a confiar nos exércitos. Porque era assim que os reis das outras nações faziam. Antes da guerra, eles apresentavam os seus exércitos. 10.000 carruagens, 30.000 cavaleiros, homens que empunhavam a espada como a areia do mar e como a estrela do céu. As hipérboles que a Bíblia usa. Então Deus disse para Davi: você pecou, porque deixou de confiar em mim, para confiar nos valores da sua conta bancária. Porque deixou de confiar em mim, para confiar no número de funcionários que trabalha ao seu dispor. E naquele momento o coração de Davi doeu. E Deus vai oferecer a ele 3 alternativas: 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus inimigos, 3 dias de pestes que assolaria o povo. Davi então responde ao profeta Gade dizendo: que caia eu na mão de Deus e não na mão dos homens, porque Ele é misericordioso e as suas misericórdias duram para sempre. Então Deus mandou uma praga, e aquela praga matou 70.000 israelitas por causa da soberba de Davi, por causa do desvio de Davi na confiança. Ei, não é a sua conta, não é o seu diploma, não é a sua inteligência, não são os seus contatos. É sempre Deus que mantém as coisas firmes nas suas mãos. É sempre Deus que está abrindo portas em cima de portas para você passar. É sempre Deus que está cuidando. É sempre Ele que está livrando. É sempre Ele que está te dando os melhores contratos. Não confie nos números, confie no teu Deus, continua com Ele. É candaia surimanto. Me escute. Agora o profeta Gade se levanta. Eu fico pensando, Natan era assim com Davi, sempre profetizava para Davi, né, meu pastor Maurício? Mas quem sabe se Natan fosse e cheio de dedo, aí Deus diz: vai lá, Gade, você, e fala para ele: 7 de fome, 3 meses correndo dos inimigos, 3 dias de peste. E aí Davi escolhe, e um anjo vai se colocar em cima da eira de Araúna, com a sua espada apontada para Israel, e a peste começa a matar. 70.000 morreram. Em Crônicas vai dizer que o filho de Araúna e Araúna viram essa visão. Davi também viu a visão. Gade também viu. O anjo estava exatamente no mesmo lugar que Abraão vai oferecer Isaque como sacrifício. O anjo está exatamente no mesmo lugar onde Salomão futuramente vai construir o templo. E aí ele vai a Araúna e diz: vem fazer o quê, meu rei? Eu vim comprar essa era na sua mão. Eu vim comprar bois, aparelhos de carro, porque eu tenho que oferecer um sacrifício para que a praga cesse. Aí o rei Araúna vai dizer: não, comprar é tudo seu. A era é sua, os bois são seus, os aparelhos são seus. Mas Davi vai ter uma sabedoria no dizer: eu não vou oferecer para o meu Deus sacrifício que não me custe coisa alguma.
Coloque o preço que eu quero pagar. Para Deus tem que ter valor. Para Deus tem que doer. Para Deus tem que ser sacrifício. Interessante que essa primeira oferta que nós estamos falando aqui é oferta para perdão de pecado. Ele vai oferecer, comprar eira, fazer altar, comprar bois, porque ele pecou. E por causa do seu pecado, ele vai oferecer a Deus uma oferta. Naquele tempo era assim. Pecava, oferecia oferta. Errava, oferecia oferta. Celebrava, oferecia oferta. Até que em Isaías capítulo 1, Deus olhou e disse: eu estou farto das suas ofertas. Não quero mais o sangue dos touros e dos carneiros, porque eles pecavam já com a oferta ali. Deixa um boi gordo aí que eu vou matar alguém aqui e depois eu ofereço a oferta. Mas Salomão é diferente. Salomão vai iniciar o seu reino, a largada. Davi morre. Ele agora assume, não era fácil assumir o lugar do rei segundo o coração de Deus, não era fácil. Então ele vai a Gibeão, e oferece 1000 holocaustos para Deus na largada. Para você ter uma ideia, cada boi hoje, bote aí no Google que você confirma comigo, não é nem das melhores qualidades. O preço de um boi hoje custa 7.000 reais. Salomão ofereceu 1000. A oferta que Salomão vai dar para Deus é de 7 milhões de reais, se fosse no tempo de hoje. Catuca esse vaso do seu lado assim e pergunta: teria coragem, minha bênção? Eu falei uma coisa, o bispo Wagner, eu acho que nem ele acreditou. Mas quando eu vi a história dele falando de um terreno para esta igreja, que custa 6 milhões de reais, eu falei a Deus e eu falei para ele: se cair 6 milhões de reais na minha conta, eu dou, Maurício. Talvez nem ele acreditou. Talvez você não acredite, mas os meus 2 números de celular é meu Pix. Bote aqui que você vê. O meu e-mail também é Pix. Bote, você vê se eu não oferto e compro o terreno. O meu CPF também é Pix. Bote lá. Eu já dei um carro para construção de obra e não me arrependo. Eu já estourei 5 cartões de crédito ofertando para construção de obra e não me arrependo. Eu já estourei limite de cheque especial e não me arrependo. Eu dei aquele carro de todo o meu coração, vendi e dei para começar a construção de uma obra. Na semana passada eu fui na igreja, um irmão me chamou no canto e disse assim: ô bispo, Deus mandou lhe dar um carro 0. Não compre carro não. E eu estava já engatilhado para trocar meu carro, falei até com a Ayrton. A Ayrton falou: não troque agora não, bispo, segure aí. E o irmão falou comigo: eu ia lhe dar um HB20 automático, completão, mas Deus disse: não, dê a ele um SUV. Eu aprendi a orar por prosperidade, viu, meu bicho? Quando você vê eu entrar com a SUV aí, fique calmo, é promessa de Deus. Porque Deus sempre lhe dá muito mais do que você pensa em dar para ele. Salomão vai oferecer a Deus 7 milhões em oferta. 7 milhões na largada. Aí Deus vai aparecer para ele num sonho e diz assim: ó, peça o que você quiser. Meu querido, você acha que quando Jesus chamou o jovem rico e disse: falta uma coisa, pegue tudo que você tem, venda e dê aos pobres, Jesus estava chamando aquele homem para ser pobre? Se ele vendesse tudo e desse aos pobres, ele ia ficar pobre? Ele endureceu o coração, se entristeceu e saiu. Aí Pedro chamou e disse assim: Senhor, nós deixamos tudo por amor a ti. Jesus disse: não existe ninguém que deixar pai, mãe, filho, filha, bens e riquezas por amor do meu nome, que não receba 100 vezes mais deste tempo e no porvir a vida eterna. Qual é o sacrifício que você tem feito para o seu Deus? Aí Deus disse: eu vou lhe dar uma sabedoria que ninguém tem e nem vai ter. E só que você pediu sabedoria, eu vou lhe dar também o que você não pediu. Ninguém vai ser tão rico como você. No tempo de Salomão, a prata não tinha valor. Copos, talheres, pratos,
tudo era de ouro. Só no Santo dos Santos, 9 toneladas de ouro puro ele usou. Só no Santo dos Santos. Até os pregos eram de ouro. Aí agora chega a dedicação do templo. Venha comigo. 2 Crônicas, capítulo 7. Vamos começar de trás para frente. E o rei Salomão, versículo 5, 7 e 5. E o rei Salomão ofereceu um sacrifício de 2.000 bois, de 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo dedicaram a casa de Deus. Escute, a primeira oferta Davi dá por causa do pecado. A segunda oferta Salomão dá porque ele quer direção. Ele quer ser abençoado. Ele quer ter um coração sábio. A terceira oferta ele dá em gratidão. E essa terceira oferta, o versículo diz, um sacrifício de 22.000 bois. A R$7.000. 120.000 ovelhas. Cada ovelha custava R$600 no tempo de hoje. Só de bois, 154 milhões em oferta. Só de ovelhas, 72 milhões de oferta. Total da oferta no dia que ele agradecia a Deus, na inauguração do templo, 226 milhões. Qual é o sacrifício que você está oferecendo a Deus? O que é que você tem feito ao teu Deus? Queridos, o sacrifício de agradecimento é algo absurdo que ele faz para Deus aqui. A Bíblia vai dizer no versículo 7, além disso, Salomão santificou no meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ele ofereceu mais ofertas queimadas, ofertas de paz, ofertas de gordura, porque o altar não foi capaz. Foi tanto que ele deu para Deus que ele teve que fazer um altar separado no átrio, porque o altar do sacrifício não podia conter a quantidade de ofertas que Salomão apresentou a Deus. E aí agora eu penso, poxa, ele deu tanto para Deus e Deus deu o que para ele? Coloca aí para mim, por favor, Cristian, que eu estou só introduzindo, já prego e já termino. Coloca aí para mim, 1 Reis, capítulo de número 4. 1 Reis, capítulo de número 4. Versículo 22 e 23. Olha o que diz. 1 Reis, capítulo 4, 22 e 23. E a provisão de Salomão para um dia. Para quantos dias? Tem meia dúzia aqui, meu Deus. Fique triste com Bahia não. Fale, vá. A provisão para quantos dias? Um dia. A provisão de Salomão para um dia era de 30 medidas de farinha fina, 70 medidas de alimento, 10 bois gordos, 20 bois de pasto, uma centena de ovelhas sem ovelhas, além de servos, cabrito monteses, corços, que eu não sei o que é isso, e ave cevada. Só de boi e de ovelha, diariamente, era R$200.000 que ele gastava. Então ele ofereceu muito para Deus e Deus também deu muito para ele. O que é que você tem oferecido ao teu Deus? Olha como eu já vou acabar essa mensagem, para ninguém reclamar. Esta mensagem não está falando de dinheiro. Esta mensagem não está falando de valores materiais. Esta mensagem está falando de sacrifício. O que é que você está sacrificando para o teu Deus? Eu queria meu bispo aqui para eu pedir a ele autorização, vou pedir à pastora. Eu posso falar a verdade, minha pastora? Eu estou autorizado, meu bispo foi a algum lugar. Essa mensagem não fala sobre finanças. Me perdoe a dureza com que eu vou falar. Mas você precisa renunciar ao seu decote.
Você precisa renunciar aos seus faróis acesos, sem sutiã, dentro da casa do Senhor. Você precisa renunciar à sua barriga de fora, exibindo o seu piercing no umbigo. Você está disposto a esse sacrifício? Renuncie à lascívia. Sacrifique a pornografia. Sacrifique a sua foto de sunga no Instagram. Sacrifique as conversas com várias meninas no WhatsApp, iludindo todas elas, querendo todas, sem compromisso com nenhuma. Sacrifique o adultério. Sacrifique a fornicação. Sacrifique a obra de engano. Sacrifique a balança enganosa. Sacrifique a mentira. Sacrifique a inveja, sacrifique os desejos carnais, sacrifique as suas vontades, sacrifique a música do mundo, sacrifique os seus vícios. Se o preço for alto para você, sacrifique. Aí está os seus 7 milhões. Aí está os teus 236 milhões que você tem que sacrificar para Deus. Ô bispo Bruno, agora é doutrina de vestes? Não. É pudor. É decência. Cada mulher só precisa agradar um homem, que é o seu marido. Ninguém precisa ver o seu decotão siliconado. Ninguém precisa ver seu farol aceso dentro da igreja. Eu tinha uma ovelha, que ela um dia chegou chorando lá e disse, eu era pastor ainda, pastor Bruno, eu passo na rua, estão me chamando de piriguete gospel. Eles não acreditam na minha conversão. Eu disse, vaso, você está vindo para a igreja com um palmo de saia, você quer o quê? Você está exibindo o seu piercing aí que você colocou lá no Egito? Você quer o quê? Eu sei que é difícil de dar glória. Mas se é sacrifício para você, agrada ao teu Deus. O bispo Wagner falou aqui, que às vezes vinha vontade de postar uma foto de sunga. Eu também tenho. Quando eu termino de malhar lá no condomínio, Maurício, que fica todo... Aí dá vontade de tirar a camisa e tirar uma foto no espelho. Mas eu sacrifico, porque aqui é só para minha mulher ver. Só ela tem esse direito. E você está achando que você vai fornicar e a trombeta vai tocar e você vai subir. Não vai. Sacrifique o adultério. Ah, bispo Bruno, eu não adultério. Não. Jesus disse, se alguém desejar uma mulher no seu coração, já adulterou com ela. Por que Jesus disse isso? Porque quando você fica só no coração, que é aqui, não é esse músculo que empurra o sangue, não. O coração é aqui. Quando você fica desejando. Ah, mas eu não consumei, é só desejando. Se aquela mulher lhe der uma oportunidade, já era. Está na hora de você construir o seu altar na era de Araúna. O que é que você tem para sacrificar? Essa mensagem não fala sobre dinheiro, apesar de que alguns servem a mamon. Eu vi 2 testemunhos terríveis, meu bispo, que me edificou. Por isso que se cair 6 milhões aqui, eu já sei qual é o propósito, eu sei. Porque Deus quer que eu oferte. E aí ele vai me dar 100 vezes mais, aí eu vou andar de jatinho para a igreja. Vai fazer um heliporto em cima da igreja para eu descer. Eu sou ousado e sou. Eu vi um pastor nos Estados Unidos, que ele queria levar o reverendo Reinhard Bonk, já falecido, já dorme no Senhor, maior ganhador de almas da Alemanha. As cruzadas dele se convertiam a 1 milhão e meio de pessoas. Eu vi o testemunho de um homem que tinha 9 dias morto em estado de putrefação. Levaram o corpo dele na vigília e ele ressuscitou na vigília de Reinhard Bonk. E eu vi o testemunho do pastor americano dizendo
Eu quero trazer Rena de Bonk para a nossa cidade para investir em almas. Preste atenção nisso. Só que o custo de uma cruzada de Rena de Bonk era $700 mil. Não era a oferta que ele cobrava, era toda a equipe que ele tinha, que pagar passagem de avião e hotel e alimentação. Era toda a estrutura de palco, de som, de cantores. Ele ia com tudo isso para as cidades, para fazer a cruzada. Ele disse, eu quero ganhar 1,5 milhão de almas e eu quero levantar uma oferta de 700 mil aqui. Aí um magnata de Wall Street que congregava na igreja dele, ganhou um bônus de $1 milhão. E aí chegou lá em cima, no último andar, nos presidentes, parabenizaram ele e disse, vamos fazer um cheque com seu bônus de $1 milhão, pelo seu desempenho nesse semestre. Ele disse, faça 2 cheques. Um de 700 mil, coloca no nome da minha igreja. Um de 300 mil, coloca no meu nome. E aí o presidente olhou para ele e disse, você não se enganou? Não é o de 700 para você e o 300 para a igreja? Ele disse, não. Meu pastor está orando por uma cruzada. E se Deus botou esse 1 milhão na minha mão, é porque 700 mil eu tenho que investir em almas. No próximo semestre ele ganhou um bônus de 3 milhões. Eu vi um pastor americano, eu falo porque eu já fui muito lá. Chegou na igreja dele e disse, vamos fazer uma ampliação. E essa ampliação vai custar $400 mil. E eu quero toda a igreja engajada nisso, ofertando. Vamos levantar essa oferta. Vamos alargar as nossas tendas. Quando ele terminou o culto, foi um empresário lá no gabinete e disse, pastor, toma aqui o cheque, é 400 mil para a reforma. Eu achei tão tremendo, pastor Maurício, a atitude desse pastor, que o pastor disse, não posso receber. Pega seu cheque, rasga aí, faça um de 100. Mas o senhor não precisa de 400? Eu preciso. Mas eu quero que toda a igreja seja abençoada, não só você. Dê a oportunidade também aos outros de ofertar. O que você tem feito para Deus? Qual o sacrifício que você tem oferecido para Ele? Apresente o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável, perfeito a Deus. Esse é o vosso culto racional.